Olá, meu nome é Carolina Cardoso, da área de Marketing e Relacionamento da Vivest, e este é mais um episódio do ViveCast. Hoje a gente vai falar sobre o atual momento da pandemia que estamos vivendo, porque, infelizmente, assistimos desde o início do ano a uma explosão de novos casos de Covid-19. E apesar do número de mortes não ter crescido na mesma proporção graças ao avanço da vacinação no país, muitas mortes ainda têm sido registradas diariamente. E é preciso manter todos os cuidados, principalmente pela possibilidade do surgimento de novas variantes do coronavírus. Para falar desse assunto, convidamos o José Eduardo Levi, que é biólogo, doutor em virologia, pesquisador da USP e coordenador de pesquisa da Rede DASA. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E também está aqui com a gente a gerente de regulação em saúde da Vivest, Sonaira Nascimento. Olá. Muito obrigada pela sua participação também. Agradeço. José Eduardo, esse aumento expressivo do número de casos, ele se deve principalmente à variante Ômicron, que é muito mais contagiosa do que as variantes anteriores? Sim, ele se deve à variante Ômicron. Claro que o comportamento sempre contribui, todos nós sabemos quais comportamentos contribuem. No Brasil, particularmente, um pouco de azar, a Ômicron chega muito próximo do Natal, Ano Novo. Então foi um momento de fato que a gente estava saindo para as festas, para as férias, para os encontros familiares, e foi ali que deu um grande impulso. Haveria também essa explosão, mesmo que se a gente estivesse fora das festas de fim de ano, mas isso contribuiu bastante para essa explosão imensa que a gente teve no Brasil. Mas vários outros países onde ela chegou um pouco antes também registraram, mas já no Ano Novo já estava em baixa. E no Brasil a gente pegou o comecinho mesmo no Ano Novo. Festas de fim de ano, férias escolares, foi toda uma combinação. E quais são as principais diferenças dessa nova variante em relação à Delta, por exemplo, dos sintomas que elas causam? A gente, além de falar dos sintomas, a gente primeiro, por que a gente reconhece essa variante? Né? Por que ela é tão explosiva? Todas as variantes, o vírus, assim como a gente tem o nosso DNA, o vírus tem o DNA dele, que no caso é RNA, né? Esse vírus é um vírus de RNA. São as letrinhas que compõem o vírus. E toda vez que essas variantes, a gente vai decifrando essas letrinhas. Quando ela muda uma letrinha em relação à variante anterior ou à variante original de Wuhan, a gente chama isso de mutação. Então não é que o vírus é uma mutação, o vírus tem mutações. E esses vírus que antecederam, eles tinham um número de 10, 12 mutações. Então a alfa, a gama, a própria delta. De repente a Ômicron tem 52 mutações. Nem sempre mais mutações quer dizer que é um vírus pior, mas nesse caso a gente associa muito essas mutações com esse aumento enorme da transmissibilidade. E por que ela é tão transmissível? Porque essas mutações principalmente fazem com que ele escape da resposta imunológica, seja por vacina, como a gente está vendo, um monte de gente vacinada fica positiva, mas também da imunidade natural que as pessoas foram tendo em relação às variantes anteriores. Então, o fato de você ter tido Delta, por exemplo, não conseguiu te proteger contra a Ômicron. E por isso que, basicamente, todo mundo pode se infectar, ou pôde se infectar pela Ômicron também. Então, é uma variante que é muito voltada para o escape da resposta imune através dessas mutações, que é um número muito maior, portanto, faz ele mais diferente, o nosso corpo não consegue reconhecer com a resposta que ele usou para combater as anteriores. Tá. E em relação aos sintomas em si, o que Olha, os sintomas da Covid, se você pegar todas as variantes, tem isso. A gente sempre, essa daqui faz mais isso, essa daqui faz mais aquilo. A verdade é que, assim, todas elas têm sintomas parecidos, mas às vezes você acha uma predileção um pouco maior por aqui ou uma predileção um pouco maior por ali. Então, por exemplo, a Ômicron está mais associada com dor de garganta. Isso é fato. Agora, a gente encontra, por exemplo, eu que converso com os pacientes, tem uma família, tem 5 pessoas, todo mundo pegou ao mesmo tempo, cada um teve um sintoma diferente. Então, um teve febre, o outro não teve, um teve dor de cabeça, outro não teve, um teve dor de garganta, outro não teve, um teve dor no corpo, o outro não teve, então foi totalmente tem diferente. Tem a ver, inclusive, com a resposta de cada organismo? Sempre tem com a resposta de cada organismo, tem várias coisas que essa questão da suscetibilidade, a gente não conhece muito bem, todos nós somos suscetíveis, mas isso não é só a Covid, né? A forma como a gente responde a qualquer doença infecciosa varia muito de indivíduo para indivíduo, todas as doenças infecciosas, né? Então você tem de pessoas totalmente assintomáticas até aquelas que sofrem muito com a doença.
De qualquer forma, o que é fato com a Ômicron, essa questão importante, que se ela é mais patogênica ou não é claro que isso é misturado com o momento que ela chegou, onde a maior parte das pessoas está vacinada, então eu não consigo comparar direito com o que aconteceu antes, onde tinha menos gente vacinada. Mas eu posso comparar só em não vacinados. Se eu comparar só em não vacinados, a Ômicron é de fato menos patogênica do que a Delta. Tá? Então ela induz uma doença menos grave. Basicamente o que se pensa é porque a Ômicron, devido também a essas mutações que a gente comentou, que aumentam a transmissão, mas fazem com que o vírus concentre principalmente no trato respiratório alto. Então ele é muito bom para ser transmitido, mas ele não tende a descer para o pulmão, onde ele causa doença grave. Ótimo. E a orientação em caso do aparecimento desses sintomas? Olha, a orientação é a mesma, permanece a mesma. É muito difícil para o paciente, a pessoa acometida, julgar o quão ruim ela está ou quão boa ela está. Então o ideal é que ela sempre tenha um atendimento por um profissional de saúde. Por outro lado, num momento de pandemia, de epidemia, não é a melhor coisa você ir num hospital, ir numa fila de espera, onde tem um monte de gente suspeita, e se você não estava infectado, você pode se infectar também, fora essa questão. Então, a doutora Sonara vai falar a seguir, uma das soluções muito boas é que você puder fazer um atendimento remoto, essa é a melhor alternativa. E em caso de sintomas mais leves. Mais leves. E ficar sempre muito atento ao seu corpo, porque a Covid é traiçoeira nesse sentido. Você acha que você está bem, daqui a pouco você está com a oxigenação muito baixa. Então, eu acho que é isso, ficar atento aos próprios sintomas. Mas a grande maioria das pessoas não precisa de remédio e consegue tolerar e se recuperar naturalmente. Mas acho que a doutora pode completar aqui. Sem dúvida, e eu acho esse ponto muito interessante porque a Vivest se preocupou, né, justamente em iniciar um atendimento de telemedicina desde o início da pandemia, né? Então nós temos hoje disponíveis o serviço da telemedicina pelo Einstein Conecta, e aí, né, é claro que essa avaliação inicial para casos leves inclusive é muito resolutiva, com a solicitação, se for necessário, né, da testagem, a prescrição de sintomáticos, mas é importante que, caso haja qualquer caso grave, né, um sintoma grave, então desconforto respiratório, uma febre sustentada, né, e qualquer outro sintoma de alteração de nível de consciência, é importante que sim, nesse tipo de situação, o atendimento seja feito de maneira presencial. Então, é uma alternativa, mas claro, para casos reservados. Ótimo. Você falou de teste, e assim, essa questão do teste, com essa explosão dos casos em todo o país, houve até falta de testes no mercado, né? Qual que é a orientação? Em que momento a pessoa precisa fazer o teste? Teve contato com alguém que ficou sabendo que alguém esteve com alguém que tinha Covid. Em qual situação é necessário o teste? Você falou bem, assim, existe o cenário ideal, que é a gente ter teste, que de fato, mesmo depois de tudo que aconteceu, voltamos a ficar sem teste. Então isso é uma visão, algo que a gente espera que reste, né, do pós-pandemia, da importância da gente ter fabricação própria de vacinas. Por sorte houve essa consciência, e acho que o Brasil vai estar mais preparado, porque desenvolveu bastante a produção em duas instituições diferentes, não é? Mas testes a gente não investiu. Então faltou ano passado, voltou a faltar, e se houver outra pandemia, qualquer que seja, é provável que vai faltar. Por quê? Porque os testes são consumidos mais perto de onde eles são produzidos. Quais são os grandes centros de produção? China, Coreia, Estados Unidos, Alemanha. Então, ficaram por lá os testes. Nesse cenário da Ômicron, realmente foi todo mundo pego de surpresa, porque foi muito rápida a disseminação e a demanda por testes concentrada, estou falando a nível mundial mesmo, em 2 meses, né? Então, não existe fabricação capaz de atender essa demanda gigantesca que houve para 2 meses. Então, no cenário ideal, todo mundo deveria se testar, né? Todo mundo que tem sintomas, obviamente, né? O teste do assintomático, ele deve ser reservado para o contactante de alguém sintomático. Hoje, se a gente for levar, nesse momento da Ômicron, essa regra a ferro e fogo, não tem teste. E porque todos nós tivemos contato com alguém positivo, né? Quando não estamos positivos, então tem que testar toda a população, isso não faz sentido. Houve um momento em que o
uso do teste era para prevenir a disseminação. Então, se eu tive contato com alguém positivo, eu me isolo até que eu tenha certeza que eu testei, estou negativo e posso voltar a conviver, voltar a trabalhar, etc. Hoje isso é impossível de ser praticado. Quando esses níveis baixarem novamente, essa é a política. Testar os sintomáticos e os contactantes de sintomáticos, né? Nesse momento, uma pessoa assintomática só deveria fazer o teste se ela precisar ter contato com alguém, por exemplo, uma pessoa mais velha, ela convive com uma pessoa mais idosa, ou vai fazer uma visita ao avô, ou vai fazer uma visita no hospital para uma pessoa fragilizada, aí se justifica fazer o teste. A testagem aleatória hoje não está mais sendo necessária porque realmente todos nós tivemos contato com alguém positivo em algum momento nesse mês de janeiro. Todo mundo no Brasil teve esse contato. Quanto ao tipo de teste, a verdade é que a gente só tem 2 tipos de teste para fazer diagnóstico de Covid. Teste de antígeno e o teste de biologia molecular, que a gente chama genericamente de PCR. Não é o único teste que existe de biologia molecular, mas são esses 2 testes. Como é que as pessoas que não são especialistas de laboratório podem identificar esse teste? É o teste que enfia a escova no nariz. Uhum. Não existe teste de sangue para Covid. Tá? Uhum. Se fez muito no início. Só serve para estudo epidemiológico e hoje em dia ainda menos porque a gente ainda tem a questão da vacina. Então, ele é bem menos eficaz esse teste. Não existe teste de sangue para Covid. Tá? Se fez porque não tinha outro teste. Uhum. Existia uma expectativa e também existia o interesse das empresas de vender testes que poderiam até ter alguma utilidade, mas se provou na prática que não tem. Então, para fazer diagnóstico de Covid, tem que enfiar a escovinha no nariz. No máximo a saliva, que tem um outro teste que é feito com saliva. Quando você coloca a escovinha no nariz, a gente pode chegar lá na nasofaringe, que é aquele desagradável que vai lá no fundo, que é onde a gente mais tem vírus no nosso corpo. Tá? Nem todo mundo gosta, é desagradável e tal, então se você vier só no nasal aqui, o que é um pouco mais para baixo, já resolve bem o problema. A diferença entre os dois é pequena, mas você pode ter uma nasofaringe positiva com uma nasal negativa quando a tua carga viral é baixa. Tá? Então pode ter essa diferença. O teste de biologia molecular é muito mais sensível do que o teste de antígeno. O que quer dizer mais sensível? Com menos quantidade de vírus, menor quantidade de vírus, ele já dá positivo. Então ele começa um pouco antes, porque é claro que todo mundo é assim. Você se infecta, aí você vai tendo quantidade pequena de vírus, ela vai subindo, depois você monta a resposta imune e ela vai caindo. Esse ciclo todo, normalmente, são de 7 dias. A Ômicron é mais rapidinha, tem outros que eram um pouco mais demorados, mas é na média 7 dias que demora as pessoas saudáveis. Uma pessoa com uma imunodeficiência pode ficar meses positiva. Tá? Mas as pessoas imunocompetentes, né? E contagiando outras pessoas ou não? Menos contagiando do que sendo positivo o teste. Tá? O teste positivo, o teste molecular, porque ele é muito sensível, ele começa a dar positivo antes mesmo de eu ser infectante e ele continua dando positivo depois que eu já não sou mais infectante também. Então isso é uma coisa ruim de você usar o teste, por exemplo, como volta ao trabalho. Essa pessoa já está apta, não transmite para ninguém, mas continua dando positivo. E, claro, o profissional de saúde, que está do lado do prescritor, ele não tem como saber. Nós, lá no laboratório, a gente já consegue identificar, mas a gente usa o princípio da precaução. O teste de antígeno ele é menos sensível. Então, ele vai dar positivo mais tardiamente e vai começar a dar negativo mais precocemente. A janela dele é mais curta também. Mas ele tem uma correlação melhor com transmissão. Porque como ele é menos sensível, ele só vai dar positivo em pessoas que têm cargas virais maiores, portanto que transmitem mais também. Tá? Uhum. A ANS ela determinou recentemente que os planos de saúde cobrissem, né, esses testes laboratoriais. Na verdade, foi uma inclusão do teste de antígeno, né, que foi colocado pelo José Eduardo, o teste do PCR, e aí desde o início, né, da pandemia, ele já estava realmente sendo coberto. Então, a Vivest cumpre ambos nesse momento, e aí é importante que até caso haja solicitação médica e a necessidade, seja buscada a rede credenciada no nosso site, no portal, né, para verificar, então, o que é mais próximo para você, para poder estar realizando o teste. Agora eu queria completar que assim, o teste também cumpre uma função numa pandemia de saber quem são os positivos e como está a epidemia, né? A epidemiologia no nosso meio. Então, primeiro, os sintomáticos são fundamentais que sejam feitos os testes, porque são casos, e a gente tem que contar o número de casos para ver se está descendo, se está crescendo. E segundo lugar, a própria conduta com relação ao paciente. Então a gente viveu isso recentemente.
onde houve também uma epidemia pequena de influenza. Então, as pessoas que têm hoje sintomas respiratórios têm que fazer um teste que identifica pelo menos Covid, né? A primeira hipótese ainda é Covid, mas você vai ter as outras hipóteses também. Crianças, né? Hoje, as crianças, principalmente abaixo de 5 anos, que não tomaram vacina, elas já sempre tiveram muita infecção respiratória. E agora a Covid é mais uma, quer dizer, você não vai saber o que é, né? Nesse momento, provavelmente e é o que a gente vê no laboratório mais frequente, é a Covid entre as crianças, né? Mas vírus sincicial respiratório é muito frequente, influenza, metapneumovírus, rinovírus. As crianças são, né? Tem um monte de vírus respiratório, continuam tendo. Então, o teste é importante também para isso. E em prevenção, os cuidados são os mesmos que a gente tem tomado desde o início da pandemia? Os cuidados são os mesmos, todo mundo sabe. Quer dizer, eu diria que os cuidados são menos, né? Aquela coisa, por exemplo, de passar álcool em todas as compras. Sim. Isso não serve para nada. Não existe transmissão. Claro, vai ter um caso ou outro, mas né, a gente via, né, limpando o corrimão do metrô, né? Eu não estou julgando, acho que a higiene sempre é boa também, né? E naquele momento tinha muita incerteza e muito pânico também. Mas hoje a gente já sabe que essas coisas, então... E que dá muito estresse as pessoas também, ficar limpando a maçaneta da sua casa. Isso aí não serve para nada. Assim, por contato, acho que isso é um vírus respiratório, né? Ele vem pelo ar mesmo, né? Ele, nas superfícies, ele resiste muito pouco tempo. Ele é frágil, né? Então, não é por aí. Então, claro, lavar a mão sempre. Sempre. Isso os nossos pais, nossos avós nos ensinaram, né? Por causa da Covid. Tem um monte de sujeira que passa, né? Muita doença. Pela mão, né? Mas, então, eu diria que é menos cuidados, mas mais concentrados. O principal continua sendo a máscara. O que protege mesmo é a máscara. Evitar aglomerações, né? A gente vai, em breve, parar de evitar aglomerações, poder aglomerar, na verdade, né? Esperamos, né? Nesse momento aqui, eu não diria pós-pandemia, mas eu diria pós-Ômicron, né? Sim. Mas nesse momento é máscara quando você estiver em grupos grandes, em grupos de pessoas que você não conhece, relaxar em relação a limpar, essas coisas não existem também. Sapato, não passa pelo chão também, a Covid, é respiratório mesmo. Mas a máscara, continuar usando, eu acho que isso vai demorar muito tempo e que é saudável também. Eu lembro antes da Covid... O Japão, por exemplo, todo mundo usava máscara, né? É uma coisa de higiene. Não precisa usar todo mundo, mas quem tem idade mais avançada, algum fator de risco. No mesmo transporte público, por exemplo, que não tem como você manter uma distância ali das pessoas, né? A máscara sempre ajuda. Né? Eu acho que sim, a máscara veio para ficar nos ambientes coletivos mesmo. No mais é isso, é lavar a mão e usar máscara e evitar grandes aglomerações, principalmente se você estiver sem máscara. O resto, relaxar. E das notícias que a gente tem hoje, é que as pessoas que agravam, que precisam ser internadas ou vêm a falecer, a maioria dessas pessoas são não vacinados ou pessoas que não completaram o ciclo vacinal. Esse é um ponto que demonstra realmente que a vacina veio para determinar o rumo dessa pandemia. Não tem dúvida nenhuma. Quer dizer, se a gente tivesse agora a Ômicron sem vacina... a gente estaria num cenário inimaginável. Seria uma catástrofe igual às piores catástrofes, às piores epidemias da Idade Média. Porque o vírus é bastante mortal, né? O Covid, a gente viu isso no começo da pandemia. Então, a taxa de mortalidade, naquele momento, onde não havia tratamento, não havia nada, a gente estava falando ali de 2% a 3% de mortalidade. Imagina 2% a 3% com o que nós estamos tendo. Nós estamos tendo... hoje no Brasil, de 100 a 150 mil casos por dia. Então, a gente estaria falando de 3 a 5 mil mortes por dia, né? Que foi o que a gente teve 2 dias na época da variante Gama, lá em abril, maio, né? Que foi o pior momento de 2021. Então, seria uma catástrofe horrível se a gente não tivesse as vacinas. As vacinas certamente modificaram. Temos que ser honestos também em relação... elas não terem tido essa capacidade de quebrar a cadeia de transmissão, que seria desejável, mas não aconteceu. O vírus foi mais rápido que a gente nesse sentido. Quer dizer, a Ômicron, basicamente, a gente consegue evitar de ficar doente grave, mas fica doente, mesmo vacinado, tem quadros mais leves. Graças a Deus, não internamos, não vamos para UTI, não entubamos, não hospitalizamos, não morremos.
mas temos doença. Quer dizer, ela ignora, do ponto de vista de transmissão, ela ignora a vacina, né? Então, as vacinas de segunda geração são a grande expectativa, e existem outros exemplos por exemplo, o sarampo é tão transmissível e tão mortal ou mais do que a Covid. É uma doença de transmissão respiratória que foi quase eliminada com a vacina. Infelizmente não foi eliminada, porque alguns não se vacinaram, a gente já tem sarampo, mas ela foi muito bem controlada. A gente não fica andando de máscara, não fica evitando aglomeração por causa do sarampo, né? Claro que é uma doença muito mais grave em criança do que em adulto, tem as suas diferenças também, mas enfim. E nesse cenário, a vacinação infantil também é muito importante para a contenção da doença. Não há a menor dúvida. Nesse momento, eu diria até que ela é a mais importante, porque só as crianças, né, que não estão vacinadas, né? Então, e porque as crianças convivem muito em escolas, elas são não têm, às vezes, a mesma concentração do adulto em relação à máscara e tudo mais, então elas podem fazer essa ponte de trazer para casa a Covid, já que eu acho que hoje um consenso também que as crianças precisam voltar para a escola, porque a perda, né, educacional e de convivência ela é gigantesca, né? Então, até a gente pode criticar alguns países que estão voltando, por exemplo, a Dinamarca. Dinamarca é uma coisa maluca, é um país dos mais desenvolvidos do mundo, disparado, com melhor qualidade de vida, a medicina super evoluída. Eles estão tendo casos de Covid como eles nunca tiveram, casos, né? Não mortes, casos. E é o primeiro país a relaxar todas as medidas no auge da epidemia lá. E o que eles alegam? Não é que eles alegam que eles não estão ligando, eles alegam que não dá mais para deixar as crianças... A educação já está muito comprometida, é um país que valoriza muito a educação, não é? Então, tem esse lado da educação, eu sou cientista, quer dizer, não tenho como avaliar isso, né? Eu sou pai também, então eu tenho esse lado também. Então, acho que assim, vacinar as crianças é fundamental, não há mais nenhum argumento do ponto de vista da ciência para não vacinar. Eu sempre falo isso porque me perguntam, olha, a vacinação de crianças ela é recomendada pela Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Infectologia, Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Clínica Médica. Quer dizer, toda a ciência que a gente acredita, que a gente milita, que a gente pratica, não vê riscos na vacinação infantil. Teve casos de miocardite? Tem sim, tem casos de miocardite. Quantos casos são? 1 por milhão. A miocardite por Covid é muito mais grave e é 20 por milhão. A miocardite vacinal ela é reversível, né? Que ela acontece nessa faixa. Não houve nenhum óbito em criança por vacina. Tudo isso que está aparecendo é tudo fake news, tudo mentira. Não existe um caso no Brasil de morte de criança causada por vacina. Tem criança que tomou vacina e morreu? Tem. Tem criança que não tomou vacina e morreu também. Então, esses casos são usados de má fé por criadores de fake news, etc., para desacreditar a vacina. A vacina não é experimental, a vacina já tem registro definitivo na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil também. A Anvisa aprovou o registro definitivo. Para se fazer essa vacina, essa coisa é também um argumento que as pessoas não param para pensar. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Quando, na história da humanidade, se investiu 100 bilhões de dólares em 6 meses para desenvolver uma vacina? Nunca. Cientistas do mundo inteiro trabalhando com o mesmo objetivo. Isso quando você desenvolve a vacina que você quiser, com esse nível de investimento. Sem falar da tecnologia. Exatamente. Que a gente tem com hoje, a tecnologia do século XXI. E uma coisa que as pessoas não sabem, não lembram, é assim, não se partiu do zero. A gente teve, por isso para mim, como virologista, sinceramente, não foi surpreendente isso que a gente está vivendo. Vocês acham que estão vivendo aí num filme de ficção científica? Eu já tenho uma certa idade, já passei por coisas parecidas, nada como isso, mas eu vivi o SARS-CoV-1, a Covid 2003, né? Não se chamou assim porque não virou uma Covid, mas a gente teve exatamente a mesma coisa, um vírus que passou de um bichinho que a gente não tem aqui no Brasil, num mercado de animais vivos na China, em Hong Kong, não foi em Hubei dessa vez, e que morreram as pessoas e se disseminou, inclusive, pelo mundo, mas ela foi autocontida. E aí, o pessoal que estava desenvolvendo uma vacina não teve investimento, né? Porque quem é que ia querer investir numa vacina que teve menos de 1.000 mortes e sumiu? Então não se investiu, mas quando se retomou dessa vacina que havia sido não chegou a ser testada em humanos, mas chegou muito próxima disso. Então, já tinha lá, estava lá guardado, congelado, e eles mudaram, adaptaram algumas coisas e conseguiram chegar mais rápido numa vacina
fora com essa tecnologia nova, que é essa tecnologia de RNA mensageiro, que é uma tecnologia muito segura e que provavelmente as próximas vacinas todas, ou muitas, vão vir com essa nova tecnologia. São os ganhos, né? São os ganhos. Vai trazer. Você tocou aí nessa questão da Dinamarca. Na Europa, muitos países estão abrindo mão dessas medidas protetivas, como comprovante de vacinação, ou até mesmo uso de máscara, por conta dessa queda nos casos nesses lugares. Você acha que no Brasil essa realidade pode chegar em breve? Eu acho, porque isso reflete também um cansaço, uma exaustão com esse estado de vigilância permanente que todos nós vivemos. A gente vai agora, certamente, ter uma queda importante no número de casos. Isso vai acontecer em todo lugar e, aliás, já aconteceu depois de todas as ondas. Então, se a gente lembrar qual foi o melhor momento no Brasil, foi em novembro do ano passado, pós Gama, né, que tinha sido uma variante, uma onda muito intensa. E no Brasil houve um descolamento da epidemiologia, no sentido que a variante Delta, apesar de ter dominado o Brasil e responder por 100% dos casos, o número de casos só caiu. Foi diferente do que aconteceu nos Estados Unidos, na Índia, em Israel, na Europa, onde a Delta entrou e expandiu o número de casos. Na expectativa, né? Porque acontecia lá primeiro, depois aqui. A gente falava, gente, olha o que está acontecendo lá fora. Então, até hoje, essa que é a verdade. A gente tem hipóteses, né? Mas a gente não sabe exatamente por que foi tão diferente naquele momento a Delta. A gente até, né, celebrou isso. Porque ficamos ali, me perguntavam, e a Delta e tal? Falaram, olha, se depois do 7 de setembro, né, porque teve o 7 de setembro, não explodir, estamos bem, a gente escapou. E acabou sendo isso e o número foi caindo, enquanto nos outros países subia. Não foi só no Brasil, foi alguma coisa da América do Sul, a Colômbia foi igual, a Argentina foi igual, o Chile foi igual também, essa queda. Então a gente tem algumas ideias, mas até era importante a gente saber o que a gente fez de certo para evitar as próximas. Mas voltando na questão da Dinamarca, então, essas medidas agora, elas vão ser relaxadas por conta da exaustão, da ideia de a gente poder voltar a uma semi-normalidade, mas também porque eles entendem que os sistemas de saúde deles já estão capacitados para aguentar os casos de Ômicron. Os casos de Covid, né? Porque agora não vão ser mais de Ômicron. Mas, se a gente for pensar em volta à normalidade, a gente ainda está muito longe da normalidade. No Brasil, ontem nós tivemos 1.000 mortes diárias. 1.000 mortes diárias. Então, quando me perguntam quando a gente vai voltar à normalidade, a gente precisa ter um parâmetro. Para mim, o parâmetro que a gente deveria buscar é como a gente vivia com a gripe. Quer dizer, quando as mortes por Covid forem o mesmo número que a gente vivia com gripe, e a gente ia no estádio, ia no show, e não andava de máscara e tudo mais, ia na escola, eu acho que esse número é um número adequado. Que número é esse? Nós temos mortes por gripe 2.000 por ano, não 1.000 por dia. Então eu acho que 1.000 por dia não é a hora da gente relaxar mesmo. Claro que o número de casos vai cair bastante, a gente tem expectativa de antivirais, isso é uma grande expectativa também, de antivirais que sejam simples de tomar por boca e a gente resolva o problema. Não existe até hoje, né, vamos dizer, um antiviral. A gente tem um antiviral que é usado para a gripe, que ajuda a diminuir os sintomas um pouquinho, mas não é nada brilhante. A gente precisa de uma coisa de fato, tipo antibiótico, né? Quando a gente tem uma infecção que você toma, daqui a pouco você já está ótimo, né? A gente quer uma coisa assim, por boca. Ainda não tivemos em outras viroses, então isso é possível de acontecer. Eu vou citar aqui a hepatite C, que é uma doença grave, que sempre foi uma doença praticamente incurável, né? E que agora, 5, 6 anos atrás, usando a tecnologia que era para desenvolver um tratamento definitivo para HIV, que ainda não chegou, se descobriu a cura da hepatite C com uma medicação que você toma por boca 2 meses e está curado. Então, a gente espera esse tipo de raciocínio que é usado para esse tipo de desenvolvimento de antivirais. Já está sendo aplicado na Covid, já tem algumas medicações, mas o efeito ainda não é tão bom. Então, a gente espera que tenha isso e que a gente tenha uma vacina, por exemplo, universal para coronavírus, que você nem precisa ficar todos os anos tomando, mas que ela já proteja. Agora, o preço a pagar, e aí somos nós que vamos fazer isso, é a vigilância. O que é a vigilância? Todo caso de síndrome gripal agora dos próximos 2 anos, todos,
a gente tem que investigar e sequenciar, que é o que a gente, lá na nossa empresa, a gente está fazendo, mas as instituições públicas também deveriam fazer, deveria ser todo mundo unido e reportar imediatamente para a gente ver se está aparecendo uma nova variante. Infelizmente, a chance de aparecer é muito grande. Então, que a gente não, essa projeção de que a Covid acabou, eu acho que a gente está muito mais num momento de bonança, um momento de calmaria, mas a gente tem que ficar esperto, tem que ficar vigilante. Ótimo, essa conversa maravilhosa. É sempre um alento você conversar com as pessoas que realmente têm o real conhecimento da situação, em tempos tão difíceis, né, de propagação de fake news, assim, bombardeio, e as pessoas com medo de vacina, mais medo da vacina do que da doença, que está matando muito, sem comparação, como você disse, a quantidade de pessoas que a doença mata. Eu queria agradecer a presença de vocês dois, achei a conversa realmente maravilhosa. Eu queria saber se vocês querem complementar com alguma informação. Eu acho super importante a gente lembrar que, assim como todos os cuidados, né, em relação ao Covid, é importante que os cuidados em relação à saúde como um todo sejam tomados. Então, assim, buscar o seu médico de referência, verificar se os seus exames, né, que foram solicitados, foram realizados, não precisa repetir, conforme a orientação médica. Então, não pode descuidar. Deixou de ir ao médico por outras questões. Exatamente. Da pandemia, mas a gente precisa, né, seguir como o doutor colocou, a gente precisa conseguir continuar a nossa vida e essas outras doenças são muito importantes também de serem, né, identificadas precocemente, tratadas, então a gente não pode esquecer disso. Gostaria de complementar com alguma informação? Eu acho que é isso, acho que a mensagem hoje é o que nós temos à nossa mão mais próximo é a vacina. Vacina é bom, não dói, a gente sempre tomou, quer dizer, eu vejo assim, às vezes, agora estão contra o passaporte vacinal. Todo mundo apresentou passaporte de febre amarela para ir para fora do país, nunca ninguém reclamou. Por que febre amarela não tem problema, mas para a Covid a gente está reclamando? Claro que em um determinado momento já não vai mais fazer sentido o passaporte vacinal, quase todo mundo tomou o vírus está desaparecendo do nosso meio, então não vai ser tão, está em níveis muito baixos. Então não vai ser prático ter passaporte vacinal, acho que isso vai cair logo. Mas no Brasil a gente não tem muita resistência à vacinação, mas a gente tem esses outros problemas. Um monte de gente que não tomou a segunda dose. E precisa tomar, infelizmente, o Covid é um vírus muito perigoso e com uma dose só você não está protegido. Estamos vendo que nem com duas, né? Então precisamos da terceira. Então, fora os jovens, né, que estão bem com 2 doses. E já está se cogitando uma 4ª dose. A 4ª dose eu acho que é precoce. Só está se cogitando seriamente dentro do âmbito científico para imunocomprometidos, porque ali quase que uma dose é meia dose, então é a 4ª dose. Mas fora isso, pessoas acima de 80 anos também. Porque o que acontece? A verdade é que com vacina, mas seja com vacina, seja com infecção natural, a tua resposta ao Covid, ela cai muito rapidamente. Então, 6 meses depois da vacina, a gente já tem níveis de anticorpos muito baixos, todo mundo. Daí vem a necessidade do reforço também. Mas o reforço, se você começa a dar com muita frequência, ele não reforça. Então é melhor esperar, embora a gente tenha essa... quanto mais melhor, não é quanto mais melhor. É bom às vezes esperar e aí ele produz uma resposta melhor do que você ficar vacinando toda hora também. Ótimo. Mais uma vez, muito obrigada. E obrigada a vocês também que estiveram com a gente até aqui. Até o próximo ViveCast.